Imagina a seguinte situação. Imagina que a gente está jogando uma partida super exaustiva de jogo de tabuleiro. Daquelas que duram horas, né? Exatamente. Depois de horas ali na desvantagem, você finalmente consegue virar o jogo. Você está prestes a cruzar a linha de chegada. Mas, silenciosamente, tipo minutos antes da sua vitória, as regras são alteradas. Nossa, isso dá uma raiva. Dá muita raiva. Uma nova cláusula é adicionada ali no meio, garantindo que mesmo ganhando a partida, você saia do jogo de mãos vazias. Caramba. E essa sensação de uma vitória esvaziada por regras ocultas é talvez a melhor forma de começar a entender o nosso mergulho profundo de hoje. Então, boas-vindas a quem está escutando, eu estou muito ansiosa para esse debate. Com certeza, é um tema denso, mas muito necessário. Muito, porque durante décadas os livros escolares nos venderam o 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea, como um momento de pura benevolência imperial, um ato súbito de bondade. A famosa narrativa da princesa salvadora. Exato. Mas hoje a gente vai colocar um traje de mergulho e descer para águas muito mais escuras. Nós vamos debater as análises e os documentos históricos reunidos no material O 13 de Maio e a Dialética da Liberdade. A nossa missão é entender a imensa engenharia política, a pressão econômica e, mais tarde, a ressignificação espiritual que sustenta todo esse capítulo da nossa história. E olha, é um mergulho profundamente necessário. E para quem nos acompanha, é muito importante a gente estabelecer logo de início que os dados e as análises sociológicas presentes nesse material oferecem uma visão severamente crítica sobre a formação do Estado brasileiro. É bom deixar isso claro. Sim, porque o nosso papel aqui não é tomar partido político ou endossar posições ideológicas. Nós estamos apenas relatando e analisando de forma imparcial as teses e os fatos documentados nessa pesquisa. O que a historiografia contemporânea faz é justamente retirar aquele verniz romântico da abolição. E as fontes revelam um maquinário de exclusão que foi, muito bem planejado. Um maquinário que deixou legados estruturais até hoje, né? Exatamente, até os dias de hoje. Bom, e para começar a desmontar esse maquinário, eu confesso que sempre fiquei com uma dúvida genuína sobre a linha do tempo das coisas. Porque a gente aprende na escola que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, lá em 1888. O último. Mas o mundo inteiro já não estava pressionando o Império muito antes disso? Como é que eles conseguiram segurar essa estrutura por tanto tempo? É uma ótima pergunta, porque a pressão era colossal e vinha principalmente da Inglaterra, que, era a superpotência hegemônica ali do século XIX, né? A dona do mundo na época. Praticamente isso. O capitalismo industrial britânico estava em plena expansão. Então, para as fábricas inglesas, o trabalho escravo era um modelo econômico obsoleto. Eles não queriam mais isso. Eles queriam gente comprando as coisas deles. Exato. Eles precisavam de mercados consumidores. Eles precisavam de pessoas com salário no bolso para comprar tecidos e outras manufaturas inglesas. E a pressão chegou a um ponto literalmente bélico, em 1845, com o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. O que foi isso exatamente? Foi uma lei aprovada lá no Parlamento Britânico que dava à Marinha Real o direito de interceptar e aprisionar navios negreiros brasileiros. E o detalhe, inclusive dentro das águas territoriais do Brasil. Espera aí. A Inglaterra estava, autorizada pela própria lei a invadir águas brasileiras em 1845. Era, na prática, uma quebra de soberania total e uma ameaça de guerra velada. Gente, e o que o Brasil ficou fazendo durante as 4 décadas seguintes? Porque a abolição só veio em 88. Pois é, o Império Brasileiro adotou uma estratégia institucional focada em ganhar tempo. Eles criaram uma verdadeira arquitetura da procrastinação, sabe? Através de leis que, no papel, pareciam, assim, grandes avanços humanitários, mas que possuíam enormes lacunas de fiscalização ou prazos completamente absurdos. As famosas leis para enrolar. Exato. A primeira delas foi ainda antes da pressão bélica, a Lei Feijó, em 1831.
O texto dizia que qualquer pessoa escravizada que entrasse no território nacional a partir daquela data seria considerada livre. Ah, essa é a famosa lei para inglês ver. Porque na prática, o tráfico transatlântico continua a todo vapor por mais 20 anos, não é? Continuei muito. Ninguém fiscalizava os portos clandestinos. Ninguém estava nem aí. Exatamente. Milhares e milhares de africanos continuaram sendo desembarcados e escravizados ilegalmente, com a conivência absoluta, total, das autoridades locais. E a estratégia de ganhar tempo continuou firme com a Lei do Ventre Livre em 1871. Essa lei sempre me pareceu muito cruel por trás da fachada boa. E era. A ideia de que ninguém mais nasceria escravizado soa super emancipatória, né? Mas a lei continha uma cláusula bizarra e cruel. O senhor tinha o direito de utilizar a mão de obra dessa criança até ela completar 21 anos de idade. Nossa! Eles chamavam isso de uma forma de indenização pelos custos da criação da criança. Ou seja, o Estado garantiu o trabalho não remunerado por mais 2 décadas inteiras. Certo, vamos entender isso por partes. Porque a próxima escadinha dessa legislação protelatória é a Lei dos Sexagenários, em 1885. E olha, além das fontes, essa me parece a mais cínica de todas. Sem dúvida, é o ápice do cinismo legislativo brasileiro. A Lei dos Sexagenários libertava as pessoas escravizadas que atingissem a marca dos 60 anos. 60 anos? Sim, mas para pensar na expectativa e nas condições de vida de alguém submetido ao trabalho forçado, debaixo de sol, nas lavouras do século XIX. Ninguém chegava aos 60 anos. Era quase impossível. Era uma raridade absoluta. E para os pouquíssimos que chegavam, a lei fazia o quê? Os senhores de engenho agora estavam desobrigados, por lei, de fornecer teto, comida e cuidados médicos para idosos que já não tinham a mesma produtividade física. Caramba, eles basicamente descartavam as pessoas. O Estado maquiou o abandono de idosos doentes sob disfarce de libertação. Exatamente isso. Eles se livravam do custo. É revoltante quando a gente entende essa engrenagem. E enquanto o Império criava toda essa cortina de fumaça jurídica, a economia real do Brasil estava mudando drasticamente, né? O Nordeste açucareiro estava ali em declínio e o Oeste paulista estava explodindo com o boom do café. O café virou o grande motor. E esses barões do café, pelo que o material mostra, já sabiam que a escravidão ia acabar uma hora ou outra. Então eles começaram a patrocinar a vinda de imigrantes europeus. O que, segundo os dados que estamos analisando, não era apenas para suprir os cafezais com mão de obra, mas era uma política de Estado abertamente focada no branqueamento da população. Uma política eugenista, na verdade. Pois é. E é bem nesse ponto de transição que entra aquela mudança de regras do jogo que eu mencionei no começo. A analogia do tabuleiro, a Lei de Terras de 1850. Olha, essa talvez seja a legislação com o impacto estrutural mais profundo e duradouro na desigualdade brasileira. E o que a Lei de Terras determinou na prática? Bom, a gente adora pensar nisso com a sua analogia do jogo de tabuleiro, né? Sim, o banco imobiliário. Imagina que o jogo está rolando, os barões do café já têm várias propriedades no tabuleiro. De repente, fica claro que milhões de pessoas negras logo vão entrar na partida como trabalhadores livres. O que o Estado faz? Em 1850, ele muda as regras do jogo e diz o seguinte: a partir de hoje, a única forma de adquirir terras no Brasil é pagando em dinheiro vivo diretamente ao Estado. Perfeito. As doações antigas, a posse por ocupação, o trabalho braçal na terra, sabe, nada disso vale mais. Se você não tem capital acumulado, você não pode ser dono de um único metro quadrado. A analogia perfeita porque a Lei de Terras construiu uma verdadeira muralha jurídica e econômica. Ela garantiu que, no momento exato em que a liberdade formal chegasse, a população negra, que obviamente não detinha capital nenhum, após séculos de trabalho não remunerado, fosse sumariamente impedida de se tornar proprietária. E o que é fascinante aqui é o contraste histórico com outras nações. Verdade, as fontes falam dos Estados Unidos, né? Sim, após a Guerra Civil Americana, existiu lá nos Estados Unidos a formulação de um projeto de reparações bem famoso, conhecido como 40 acres e uma mula. Ah, já ouvi falar disso. Era um projeto focado em distribuir terras confiscadas do Sul para as famílias recém-libertas. E, claro,
Embora esse projeto tenha sido amplamente sabotado depois, a ideia de inclusão agrária esteve na mesa de debate. Houve uma tentativa. No Brasil, não. O que o Estado brasileiro executou foi o que os sociólogos chamam de abolição negativa. Abolição negativa. E o que define exatamente essa abolição negativa? Em resumo, é a negação da escravidão sem afirmação da cidadania. O Estado foi lá e retirou as correntes físicas, negou o direito do senhor sobre a propriedade humana, mas não entregou absolutamente nenhum direito social em troca. Entendi. Só soltou as pessoas ao léu. Exato. Sem acesso à terra, por causa da lei de 1850, sem projetos de educação e sendo ativamente preteridos no mercado de trabalho assalariado que favorecia abertamente o imigrante branco, centenas de milhares de pessoas não tiveram outra escolha. Elas foram empurradas para onde dava, né? Sim, foram empurradas para as encostas dos morros e para as áreas alagadiças das grandes cidades, formando os embriões geográficos das favelas que a gente conhece hoje. E outros tantos acabaram permanecendo nas próprias fazendas onde eram escravizados. Eles aceitavam condições de trabalho análogas à escravidão apenas em troca da permissão para plantar a própria comida num pedaço de chão. É de uma perversidade institucional gigantesca. Mas, mudando um pouco o foco, mesmo com todo esse planejamento das elites para controlar o pós-abolição, o material deixa claro que a Lei Áurea não foi um presente, assinado pacificamente num gabinete pela princesa. Longe disso. A estrutura implodiu de dentro para fora. A pressão de intelectuais negros forçou a mão do império de um jeito que a história oficial, os livros de escola, raramente contam. E eu fiquei particularmente surpresa com o papel do exército nessa reta final. O exército teve uma virada surpreendente mesmo. Muito, porque eu sempre associei o exército imperial à manutenção da ordem, reprimindo revoltas pelo Brasil. O que fez eles mudarem de lado e apoiarem a abolição? A Guerra do Paraguai, ela foi o grande divisor de águas. O conflito terminou lá em 1870. E para engrossar as fileiras das tropas brasileiras, o Império prometeu a liberdade para muitos homens negros escravizados caso eles fossem lutar e sobrevivessem ao combate. Uma promessa desesperada por soldados. Totalmente. E o que aconteceu lá no front foi que oficiais de alta patente lutaram ombro a ombro nas trincheiras com esses homens. Eles dependiam desses soldados negros para sobreviver. Então, quando a guerra acabou, o exército voltou com uma mentalidade fortemente republicana e abolicionista. E o ponto de ruptura prático mesmo aconteceu na década de 1880. O que eles fizeram? Os comandantes militares enviaram um manifesto oficial à coroa, se recusando terminantemente a continuar desempenhando o papel de capitães do mato. Nossa, eles simplesmente falaram, não vamos mais caçar escravizados fugitivos. Acabou. Exatamente isso. Eles cruzaram os braços. E quando o exército cruzou os braços, aquele terror imposto pelo Estado nas senzalas evaporou. A força logística e violenta que sustentava as fazendas ruiu. E isso abriu um espaço gigantesco para fugas em massa e para a formação de quilombos imensos, que muitas vezes eram financiados por redes abolicionistas secretas nas grandes cidades. Caramba! E é aí que entra a inteligência tática dos grandes abolicionistas negros, né? As figuras históricas que o material traz são simplesmente fascinantes. Queria muito falar de Luiz Gama. Uma das mentes mais brilhantes da nossa história. Com certeza. Porque, olha só, como é possível que um homem que foi vendido ilegalmente pelo próprio pai, que cresceu escravizado e que nunca teve um diploma formal de direito, tenha conseguido libertar mais de 500 pessoas nos tribunais do Império? Os juízes eram literalmente os donos das fazendas. É inacreditável. O que o Luiz Gama operou foi um nível de genialidade jurídica ímpar. Ele atuava como rábula. Que é uma espécie de advogado sem diploma, certo? Isso. Era uma permissão para advogar sem ter o bacharelado em direito. E com isso, ele passou a escrutinar os arquivos e os documentos de compra e venda de escravizados. E lembra daquela Lei Feijó de 1831? A tal lei para inglês ver que proibia o tráfico? Lembro, aquela que ninguém respeitava. Isso. O Gama não entrava nos tribunais apelando para a bondade ou para a humanidade dos juízes, porque ele sabia que isso não funcionaria. Ele entrava com processos puramente matemáticos e documentais. Ele provava, com papéis, que a pessoa escravizada ou os pais dela
Haviam chegado da África depois de 1831. Ah, entendi. Então ele virava o jogo usando a própria lei que a elite tinha criado para disfarçar o problema. Ele provava que a posse daquela pessoa já era um crime pelas próprias regras do Estado. Precisamente. Ele exigia libertação argumentando que aquilo era sequestro e cárcere privado por parte dos senhores. Ele transformou a insegurança jurídica que foi criada pelo próprio Império para enrolar os ingleses em uma arma letal contra os escravocratas. Luiz Gama aterrorizava os tribunais com a própria lei deles. Genial! Simplesmente genial! Mas o movimento abolicionista negro cobria todas as frentes, pelo que estamos vendo. Se o Gama implodiu o sistema pelo direito judiciário, no campo econômico, o grande arquiteto era o André Rebouças. Sim, o Rebouças é uma figura muito interessante e com uma visão super abrangente. Incrível mesmo. Um engenheiro negro de altíssimo prestígio, amigo pessoal de Dom Pedro II, mas ele via muito além da liberdade de papel, né? Ele via o problema da terra, que a gente comentou há pouco com a Lei de Terras. Exato. O Rebouças era um visionário da economia política. Ele compreendia que assinar a abolição e manter o monopólio da terra nas mãos dos fazendeiros seria criar uma massa de miseráveis de forma intencional. Então ele desenhou um projeto detalhado que ele chamava de democracia rural. E como funcionava essa democracia rural? O mecanismo que ele propôs era criar um imposto pesado sobre latifúndios improdutivos. O Estado, então, usaria esse dinheiro arrecadado para desapropriar faixas de terra ao longo das ferrovias que estavam sendo recém-construídas. E aí assentaria as famílias libertas ali, transformando elas em microprodutores independentes e consumidores ativos. Ou seja, era a receita perfeita para transformar o Brasil num país moderno e capitalista de fato. Era o caminho para o desenvolvimento real. Mas, obviamente, os latifundiários odiaram a ideia. Claro, eles queriam manter o poder concentrado. Eles rechaçaram o projeto do Rebouças ferozmente. A elite agrária só aceitou perder a mão de obra escravizada porque percebeu que poderia continuar controlando a população através do controle exclusivo da terra e também da imigração. Mas havia um terceiro pilar fundamental nessa luta toda. Certo. O Gama nos tribunais, o Rebouças na economia e o terceiro? O ativismo de rua. As massas precisavam de uma voz para incendiar a opinião pública, e essa voz era José do Patrocínio. O famoso tigre da abolição. Lendo o material, o Patrocínio usava o jornalismo para criar o que hoje a gente chamaria de engajamento em massa, né? O texto descreve que ele escrevia de forma muito apaixonada, organizava comícios monstruosos em teatros lotados, ele até vendia flores para financiar fugas de escravizados. Ele articulou a Confederação Abolicionista. Uma força da natureza. Ele literalmente tirou o debate dos corredores do parlamento e jogou no colo da população urbana. Fez o povo comprar a briga. E é justamente a articulação dessa tríade, a via judicial brilhante com Gama, o projeto macroeconômico com Rebouças e a agitação das massas com o Patrocínio, que comprova, sem sombra de dúvida, o profundo protagonismo negro e abolicionista no colapso do sistema. O 13 de maio de 1888 foi, portanto, uma vitória arrancada a fórceps. Não foi um presente de forma alguma. De jeito nenhum, mas a pesquisa que estamos explorando não para na assinatura da Lei Áurea. Ela nos obriga a olhar para o dia seguinte, o que aconteceu no Brasil no dia 14 de maio. Pois é, e a resposta para isso, de acordo com as fontes, é muito brutal. O Império cai logo em seguida, em 1889, vem a República, e o primeiro movimento prático da nova República, em 1890, é criar um novo Código Penal. E eu confesso que, lendo essa parte da pesquisa, parece que o Estado percebeu que perdeu o controle sobre os corpos nas fazendas e, decidiu usar a polícia para fazer o mesmo trabalho de controle nas ruas das cidades. Se conectarmos isso ao quadro geral daquele momento histórico, a intenção do Estado fica cristalina. Como você bem disse, o corpo negro deixou de ser uma propriedade privada que gerava lucro direto ao Barão do Café. Sendo assim, sob a ótica daquelas elites urbanas e da recém-fundada República, aquele corpo solto pelas ruas passou a ser visto apenas como um problema de ordem pública. E aí, como é que você controla uma população que você ativamente se recusa a empregar formalmente? Você a criminaliza. Exatamente, você a criminaliza.
O Código Penal de 1890 tornou a vadiagem um crime. Pensa no absurdo. Se um homem negro recém-liberto fosse parado pela polícia na rua e não tivesse uma carteira de trabalho assinada, num mercado que dava vagas exclusivas para imigrantes brancos, ele era preso. Uma armadilha perfeita. E não parou na criminalização da pobreza, né? Eles criminalizaram a própria cultura afro-brasileira. A prática da capoeira, por exemplo, foi literalmente tipificada como crime nesse Código Penal, com penas de prisão pesada ou até deportação para ilhas remotas, como Fernando de Noronha. E teve a perseguição religiosa também. Sim, a perseguição à espiritualidade através do que eles chamavam de crime de charlatanismo. O uso do termo charlatanismo, ou em alguns casos magia, foi a ferramenta jurídica criada sob medida para a polícia invadir e destruir os nascentes terreiros de religiões de matriz africana, como o candomblé e a posterior umbanda. Os atabaques, os instrumentos sagrados, eram apreendidos pelas autoridades policiais como se fossem armas perigosas. A polícia se tornou um instrumento direto do Estado para policiar a fé alheia. E isso teve um efeito sociológico imenso, porque forçou essas comunidades a aperfeiçoarem mecanismos complexos de resistência e ocultação. O famoso sincretismo religioso. Eu sempre achei, que colocar imagens de santos católicos, como São Benedito ou Nossa Senhora do Rosário, nos altares de religiões afro-brasileiras, fosse apenas uma mistura cultural amigável com o tempo. Mas a fonte deixa claro que era, na verdade, uma máscara de sobrevivência. Uma questão de vida ou morte. Exato. Eles colocavam o santo católico ali na frente para proteger os assentamentos dos orixás que ficavam escondidos. Se a polícia batesse na porta do terreiro, eles podiam dizer que estavam rezando para um santo da Igreja Católica, e assim evitavam a prisão. É a resiliência humana em sua forma mais pura e inteligente. E toda essa teia de exclusão, de criminalização e de perseguição no pós-88 ajuda muito a explicar a virada profunda que ocorreu na década de 1970 no Brasil. Com a ascensão do Movimento Negro Unificado, o MNU, as lideranças intelectuais negras começaram a questionar de forma muito incisiva a celebração oficial do 13 de maio. Eles não queriam mais celebrar a data. Não, eles argumentaram que comemorar a Lei Áurea era, na verdade, referendar a narrativa oficial do Estado, uma narrativa que pintava o negro como um coadjuvante passivo, que apenas aguardou ali, de cabeça baixa, a assinatura de uma princesa branca. E faz todo sentido que eles tenham buscado outro símbolo histórico, né? É por isso que o 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, foi elevado como marco principal. Porque Zumbi traz o arquétipo do guerreiro, da resistência armada, da liderança ativa, e Palmares é visto como um território soberano de autoemancipação. É uma mudança de narrativa muito poderosa. Com certeza. O 13 de maio acabou virando um dia de protesto, o que hoje os movimentos chamam de Maio Negro. É um mês focado em denunciar o racismo estrutural que a Lei Áurea simplesmente não resolveu e, em muitos casos, até aprofundou. A academia e o ativismo político fizeram um trabalho essencial de desconstrução histórica dessa data. Mas e é aqui que a coisa fica realmente interessante. O material levanta um ponto antropológico lindíssimo sobre a dualidade da cultura brasileira em relação a essa data. Porque se na política o 13 de maio foi alvo dessas críticas contundentes que a gente falou, nas religiões de matriz africana, essa data encontrou um abrigo muito sagrado. O arquétipo do guerreiro ficou lá para Palmares, para o 20 de novembro, mas a sabedoria acumulada na dor precisava de um espaço. Precisava ser acolhida. Exatamente. E o texto do portal Candomblé Desmistificado explora muito bem como a Umbanda e o Candomblé de Caboclo abraçaram o 13 de maio de uma forma única. E para quem está nos escutando e talvez não conheça muito bem o termo, o Candomblé de Caboclo é uma vertente profundamente brasileira que une o culto tradicional aos orixás com a reverência a espíritos de indígenas e ancestrais brasileiros. É uma mistura lindíssima e muito potente. E nesse panteão, o 13 de maio se tornou, olha só, o dia oficial de celebração da Sagrada Falange dos Pretos Velhos. Pois é. E o que diferencia os pretos velhos, teologicamente, é que eles não são forças elementares da natureza como são os orixás.
Eles são os espíritos encantados de africanos e afro-brasileiros reais que viveram, sofreram e desencarnaram durante o período da escravidão. Eles representam a figura dos avós e das avós, os grandes portadores da memória ancestral. A sabedoria dos mais velhos. Isso. E o mais fascinante na manifestação dessas entidades nos terreiros é a completa ausência de um discurso de ódio ou de vingança contra os antigos opressores. Eles trazem o luto da senzala, sim, mas eles transformam toda aquela dor em aconselhamento ético, em paciência e num acolhimento espiritual profundo para quem vai consultar com eles. Nossa, e a parte do texto que fala sobre a alquimia do cativeiro, eu fiquei sem palavras. Muito bonito. Muito. Porque eles pegam tudo que foi usado como instrumento de opressão durante séculos de escravidão e eles simplesmente invertem o significado. O tabaco do cachimbo, que era fumado de forma escondida nas pausas minúsculas da lavoura para enganar a fome e o cansaço desumano, se transforma no terreiro em fumo sagrado para limpeza energética e purificação de quem está ali. Uma transformação de dor em cura. Exato. O café preto, que foi o grande motor econômico dos mesmos barões que os escravizaram, é servido por eles como uma bebida de comunhão e força vital. Eles transformaram até o rosário católico, que foi imposto de forma violenta pelos jesuítas lá no início, numa ferramenta de oração sincrética própria deles. Esse processo todo de inversão de símbolos é uma ciência filosófica e ritualística muito brilhante. Na Umbanda, os pretos velhos provam que, embora o corpo material deles tenha sido acorrentado e maltratado, a mente e o espírito permaneceram intocáveis. Eles nunca foram presos de verdade por dentro. Exatamente. É a afirmação mais prática que existe do axé, que é essa energia vital que movimenta a existência, segundo essas tradições. O chicote rasgou as costas, mas não conseguiu destruir o axé do povo negro. Por isso que o terreiro inteiro se veste de branco no 13 de maio. E não é de forma alguma para aplaudir a monarquia ou a princesa. É um ato de reverência. É em sinal de reverência e profunda gratidão a esses ancestrais. Aqueles que suportaram o insuportável no dia a dia para que a cultura, a fé e a própria vida chegassem vivas aos seus descendentes hoje. E fica, afinal. Nós começamos o papo de hoje falando de um iceberg e de regras de jogos de tabuleiro sendo alteradas para prejudicar um dos jogadores. E todo esse material nos mostra que o Brasil atual, com todas as suas fraturas sociais visíveis, é um reflexo direto, eu diria até matemático, dessas decisões. É uma herança inegável. Totalmente inegável. Quando a gente olha hoje para os índices de evasão escolar, para a enorme discrepância salarial entre brancos e negros e para a altíssima letalidade policial que afeta majoritariamente a juventude negra, nós não estamos olhando para falhas acidentais do destino, não é um acaso. De forma alguma. Nós estamos vendo, na prática, as engrenagens da Lei de Terras de 1850 ainda operando. Nós estamos vendo os ecos do Código Penal de 1890 agindo nas ruas. A história do 13 de maio é, ao mesmo tempo, um aviso barulhento da sociologia sobre as falsas liberdades dadas pelo Estado e também uma celebração silenciosa da espiritualidade sobre a resistência absurda de um povo. Olha, essa síntese é muito precisa. E, analisando o peso estrutural dessas manobras históricas que a gente debateu, isso levanta uma questão importante para a nossa atualidade, para quem está ouvindo a gente agora. Nós vimos aqui como leis antigas e códigos penais foram usados arquitetonicamente pelo Estado para excluir geograficamente e marginalizar o acesso da população negra ao capital. A reflexão que fica para o nosso público é a seguinte: de que formas invisíveis as tecnologias e os grandes sistemas de hoje estão atuando como as novas leis de terras? Nossa, como assim? Se a gente olhar com atenção para o planejamento urbano moderno, aquele que encarece o centro e empurra comunidades cada vez mais para as periferias extremas, sem transporte de qualidade, ou para os algoritmos de contratação de grandes empresas e de crédito financeiro dos bancos, que frequentemente reproduzem vieses raciais nos códigos de programação, ou até para as exigências educacionais cada vez mais excludentes para o mercado de trabalho. Como esses mecanismos todos contemporâneos continuam ditando, de forma velada, quem tem acesso ao tabuleiro do futuro e quem é mantido à margem, apenas observando o jogo acontecer sem poder participar. Caramba, é uma provocação pesada, viu?
mas absolutamente necessária para todo mundo que nos escuta levar adiante e refletir. A verdadeira desmistificação da nossa história exige que a gente olhe bem no fundo para o espelho do presente. Eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês, do nosso público que desceu conosco nessas águas profundas hoje. A lição fica muito clara. As raízes de quem nós somos como país não estão na superfície do gelo que ensinam na escola. Elas estão nas pressões complexas lá do fundo. Continuem questionando as regras do jogo, continuem mergulhando na história e até a nossa próxima exploração.